vamos ver mais uma vez Oswaldo Peralva, que é o show de literatura. Nada está na política, nada está na nossa vida que não tenha antes passado pela literatura. Isso é um chavão, né? Então veja o caso das obras de ficção do Jorge Ouro, por exemplo, A Revolução dos Bichos, 1984 e tantas outras. E é o passado que se repete no presente. Quando a gente ignora uma coisa, né, ignora o tempo, isso aí sempre volta. A metáfora do retrato amarelado que eu coloquei aí na capa do vídeo diz muito bem o que Peralva quis dizer, né? Tudo o que passou antigamente continua real, continua existindo ainda hoje, como naqueles saudosismo, o romantismo do passado, que fica na nossa memória. Então, esse retrato da vida, ele se repete como aquela frase francesa, o déjà vu, aquele significa eu já vi isso, eu já vi esse filme antes. A gente sempre tem aquela sensação de que já viveu aquilo e aquilo volta e a gente torna a reviver aquelas mesmas tragédias ou aquelas mesmas mazelas. Como aquela fábula que tem nesse livro aqui da Revolução dos Bichos, de Jorge Ouro. A Revolução dos Bichos é uma fábula que quer explicar como é que é o socialismo, como é que é a igualdade no socialismo. Que na Revolução dos Bichos ele faz uma sátira deliciosa, que ele envolve os animais, uns sítios, os porcos, os bichos que tomam conta do sítio e expulsam os donos. E o porco, que é o líder, ele se acha melhor do que os outros. Ele é o líder, então ele tem que comer melhor, ele come maçã, ele toma leite, ele toma o alimento dos outros porque ele tem que se alimentar melhor, porque ele é o líder do partido. Então eles, não, o partido precisa de mim e vocês são massa de manobra, vocês são os idiotas úteis. Eu sou o líder e eu preciso me alimentar bem, eu tenho responsabilidade. E como todo líder comunista, né? Anda de jatinho, se hospeda em hotel 5 estrelas, rouba, corrompe, ganha bem. Agora os outros não podem ter os mesmos direitos que ele. Então essa igualdade que eles pregam no socialismo, no comunismo, é pura falácia, né? É pura ilusão, é utopia, isso não existe. E o Oswaldo Peralva, esse cidadão aí, ele foi um intelectual da cepa. Ele nasceu na Bahia em 1918, foi jornalista e escritor, trabalhou em vários jornais de grande circulação no país, como A Última Hora, o Correio da Manhã e a Folha de São Paulo, quando era gigante, que era um enorme jornal. E ele escreveu vários livros. Ele era um cara da cepa do Graciliano Ramos, do Jorge Amado, um intelectual. E ele escreveu um livro assim como A Pequena História do Mundo Comunista, depois O Espião da Colônia, esse livro O Retrato e tantos outros. Só que ele, em 1992, quando ele faleceu, ele já estava proscrito do Partido Comunista, como ele tinha sido expulso do partido e ele relegou, ele descobriu que ele tinha sido enganado, né? Porque o Retrato é um dos mais contundentes relatos políticos brasileiros do século XX. Ele, como tinha sido um fervoroso militante do Partido Comunista, da cúpula do partido, em 1953, ele e mais 49 pessoas foram enviados à União Soviética, a Moscou, para fazer um curso para estudar o comunismo, o marxismo-leninismo lá, numa escola lá. Então lá ele constatou a grande utopia bolchevista. Ele havia se convertido naquele pesadelo totalitário que existia lá, e depois ele voltou ao Brasil e ele percebeu que aqui, o Partido Comunista aqui do Brasil fazia a mesma coisa que eles faziam lá. Eles reproduziam, né, numa escala provinciana aqui do Brasil, as mesmas farsas, as mazelas, o terrorismo ideológico, o culto à personalidade dos líderes, tudo aquilo que prevalecia lá na antiga União Soviética. E eles faziam aqui no Brasil. E o livro é uma história da trajetória, é uma autobiografia dele, da trajetória dele no Partido Comunista, lá nos bastidores, desde a sua apaixonada adesão quando ele era jovem, quando ele era adolescente, até a traumática ruptura que ele teve no final dos anos 50, e com a argúcia de um repórter e a inspiração de um grande romancista, de um escritor, ele transformou essas memórias dele, arrebatadoras, numa narrativa cruel do comunismo,
que existia na União Soviética e dos descaminhos que o Partido Comunista do Brasil, né, traçou aqui. Inclusive um retrato implacável dos líderes aqui, como Luiz Carlos Prestes, o Marighella, o Diógenes Arruda, Pedro Pomar, Ângelo Arroio, o Maurício Grabois, a Gildo Barata, o João Amazonas, que era um dos chefão aí, depois a Elza Monarati, aquela que ela fazia o aliciamento dos jovens nas universidades, na academia, para levar para a guerrilha, para levar para a revolução. Então essa gente, ele jogou tudo no ventilador, a biografia dessa gente podre. Eles tinham defeitos terríveis, eram falsos, cínicos, psicopatas, frios e calculistas. Era um circo de horrores aquilo ali. E esse pessoal até hoje funciona assim, na Coreia do Norte, na China, em Cuba, naquelas diversas ditaduras socialistas comunistas lá da África, países miseráveis com ditaduras que duram 30, 40 anos, massacrando o povo. E quem quiser experimentar o comunismo raiz é que vá para um desses países aí. E o Peralva, ele abandonou o comunismo porque ele viu que era uma utopia socialista, que isso nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. E ao denunciar essas arapucas que eles faziam para pegar os trouxas, né, as vísceras desse partido, ele denunciou tudo em seus livros. E aí ele foi proscrito, caiu no esquecimento. As editoras do Brasil, como eram todas comunistas, eles jamais iam editar um livro desse cara. Pelo amor de Deus, o cara estava massacrando, mostrando a podridão deles, né? E o mundo sempre viu com ceticismo o que diziam da União Soviética. Mesmo os livros do Solzhenitsyn, que contavam lá os gulags, como é que funcionava, o povo não acredita. Não, isso aí é mentira, teoria da conspiração. Lá a União Soviética, Cuba é uma maravilha, é muito bom, todo mundo vive bem, rico, todo mundo. Mas atrás da cortina de ferro aconteciam coisas inomináveis, terríveis, mas o povo não acredita. E aqui, em 1964, a situação estava como está agora, né? O Congresso lá querendo vender terras para os comunistas, querendo desapropriar, o STF mandando no país, infiltração em toda a máquina estatal, em toda a burocracia estatal, os comunistas tomando conta e fazendo decretos. E o que acontecia? O exército teve que dar um contragolpe para evitar um mal maior, para nós não sermos uma Cuba, e tomou o poder. Assim, tomou indiretamente, porque não fizeram absolutamente nada. Foi tudo dentro da lei, dentro da Constituição, fizeram eleições indiretas e processaram alguns que fizeram atos terroristas, assalto a banco, assassinato, sequestro. Fizeram alguma coisa para evitar um mal maior, mas não foi ainda como deveria ter sido, como eu acho que deveria ter sido, para evitar o que está acontecendo novamente. Então o Brasil teve que dar esse contragolpe. Nessa época o Peralva foi preso, acabou respondendo processo, né? E aí sim, ele foi esquecido, ignorado, seus livros queimados, ninguém fala mais nele, nada do que ele fez, né? E o que é errado hoje foi errado ontem e vai ser errado sempre. Essas coisas têm um vício de origem, é como um parafuso que não tem rosca, né? Socialismo não dá certo em lugar nenhum do mundo. E para a gente entender isso, o que está acontecendo hoje, que pode voltar a acontecer amanhã e vai acontecer, a gente precisa conhecer a história e ler esses livros aí, para a gente ter uma mínima ideia de como é que as coisas funcionam. Essa gente é tudo falsa, cínica, bandida, corrupta. Eles querem poder, que nem na Revolução dos Bichos ali. Eles querem poder, querem comer bem, uma cama mais fofinha, ganhar mais dinheiro, andar de jatinho, e é isso que eles querem. Eles não querem o bem do povo. O que fizeram com o Nordeste durante 50 anos? Eles não queriam levar água para lá de jeito nenhum, porque senão o povo não vota mais na esquerda. Então não pode, aquele povo tem que morrer de sede lá, não pode ter luz, não pode ter água, não pode ter internet lá. O que o presidente está fazendo, tentando levar a infraestrutura para lá, isso aí é um crime, não pode. Porque senão esse povo vai acabar acordando, como já aconteceu no Amazonas. O povo viu que estava sendo sufocado, foi para a rua e derrubou os decretos daquele governador bandido comunista que tem lá. Assim como tem que fazer em São Paulo, que o povo não acordou ainda. Então, meus amigos, precisamos ler a história. O povo que não conhece a sua história está condenado a repetir. Isso aí é
É uma coisa muito certa.